Isso, gente, gerou um problema, porque muitas pessoas reagiram. E quem reagiu a isso foi uma outra corrente, que é o existencialismo. Que aí, ó, só que aí é esse que é o problema. Sai de um oposto e vai para o outro. Né? Aí então imagine, se a realidade está na sua cabeça, para o idealismo, aonde está a realidade para o existencialista? Não existe. Simplesmente não existe. Não sei o que a gente está fazendo aqui de teorizar sobre umas coisas dessa natureza. Só não existe essência de nada, gente. Não existe realidade, não existe essência. Para de se perguntar sobre isso. Não existe essência, só existe a própria existência. Existencialismo. Aí caiu no extremo oposto, né? Só que o existencialismo é uma corrente muito heterodoxa. Tem muito existencialista tem gente que é ateu, tem gente que é cristão, tem gente que é católico, protestante. O Javier Zubiri falava que ele era um existencialista cristão, né? O Sartre é um dos maiores propagadores do ateísmo, mas ele é um dos principais propagadores do existencialismo também. Então tem muitas divergências entre as próprias linhas existencialistas, né? E tem alguns que são representantes máximos aí, né? Que é o Kierkegaard, né? O Nietzsche, né? Que tem uma forte tendência disso. Não é um existencialista por inteiro, mas tem uma forte tendência. Heidegger, Jaspers, Sartre e outros, né? Mas esses são os principais aí, que são representantes da filosofia existencialista. Paulo Dessa fala: o existencialismo afirma a irracionalidade do real, que não pode ser compreendido e explicado com os nossos conceitos. A qual corrente que a gente já falou aqui o existencialismo se aproxima? A gente já falou do ceticismo, positivismo e idealismo. Quando ele diz que a irracionalidade do real não pode ser compreendida e explicado por nossos conhecimentos. O ceticismo, né? Então do ceticismo se chegou no positivismo. Do positivismo foi para o idealismo. Do idealismo, do racionalismo, foi para o existencialismo. Vai nessa ida e vinda, mas nunca ninguém se preocupa a estudar a fundo a história da filosofia por completo e ver aonde que a coisa começou de fato e como deveria ser. O existencialismo é, por isso, a filosofia do concreto, do contingente, do singular, do estar aqui agora, do eu sujeito particular. Aqui são vários conceitos que dá para entender a ideia, né? Quando ele fala que o existencialismo é a filosofia do contingente, o que ele está querendo dizer? Que é a filosofia que não tem uma solidez tão grande como tem outras. Então ela está fazendo uma crítica à solidez do pensamento filosófico. Então é contingente, que agora é isso, depois passa, é questão de história, né? Hoje as pessoas pensam assim, antes era diferente, e a época muda o pensamento. Isso acontece? Isso é real? Sim, né? Mas a época não muda a realidade. A época não pode mudar a realidade, porque a própria realidade abarca a época, abarca a história, né? E o problema foi isso, sair de uma verdade, que a história ela muda e o sujeito muda, e aí a realidade não muda, né? A realidade com R maiúsculo, ela continua sendo independente de você. E isso é uma falta de clareza dos conceitos, da interpretação da realidade.
As realidades mudam, a sua cabeça muda, você muda, mas isso não quer dizer que a realidade, que é o fundamento do seu conhecimento, muda, porque inclusive precisa ter fundamentos para você conhecer. Então eles acham que a crítica que se faz ao existencialismo do ponto de vista filosófico é jogar tudo no lixo, junto, jogar, como fala, né, a expressão, o bebê com a água junto, né? Quando vai jogar banheiro, você joga o neném junto. Tem que tomar cuidado, tem certas coisas que tem que esperar um pouco antes de afirmar. Quando ele fala que é a filosofia do singular, de novo, é uma afirmação negativista da filosofia. É a sua, cada um tem a sua e tal. Do está aqui agora, quer dizer, agora é assim, mas vai mudar muito. Então é uma filosofia que prega muito o movimento, que parte do movimento como um dado da realidade, mas o dado fundamental da realidade. Isso que é o problema. A realidade está em movimento, sim. Mas o que está em movimento? A realidade. Não existiria nem movimento se não houvesse realidade. Tá? Então, são problemas que não são julgados e aí vai sendo feito um trabalho de desenvolvimento da filosofia. Decidir é uma coisa fácil? Não, é uma coisa... Qual que é o sentimento quando você é obrigado a decidir? Mas assim, você fala, eu tenho que fazer isso ou aquilo. Quando você fala, eu tenho que fazer isso ou aquilo, você não sabe o que vai dar se você fazer isso ou aquilo. Qual que é o sentimento que vem? Insegurança, angústia. Fala, caramba, o que eu faço? Isso ou aquilo? Esse sentimento de angústia é algo que os existencialistas trouxeram à tona, e trouxeram muito bem à tona, quando eles falam que o processo de decisão é um processo angustiante, porque você nunca tem clareza do que a sua decisão vai acarretar. E normalmente não é entre uma coisa e outra. Na verdade são infinitas coisas, porque você pensa naquela vai dar um monte de outro problema, naquela vai dar um outro e vai surgir problemas que você nunca imaginou. E aí é muito angustiante. O existencialista é aquele que valorizou esse elemento da realidade humana, a angústia do decidir, né? E o Xavier Zubiri, ele deu uma explanação aqui muito interessante sobre isso. Por isso que ele era considerado até existencialista, mas não era. Sabemos que somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Sabemos também que temos que decidir. Porque você tem a opção de não decidir? Então, somos cobrados a cada instante, impelidos pela estrutura do real, a optar por uma possibilidade diante de um conjunto incalculável delas. Então, você tem que optar por isso ou aquilo? Sim, mas são infinitas as possibilidades que você não abarca, né? Ao optar, estamos nos fazendo tal ou qual sujeito, de acordo com essa mesma opção, dentre as possibilidades, dentre as formas de realidades possíveis. O que está querendo dizer? Quando você opta, você não está apenas optando, você está se fazendo a partir dessa opção, porque você está constituindo a sua própria personalidade. Então, eu opto por casar. Gente, isso impacta toda a minha vida. Eu optei por algo que me fez casado. Quer dizer, a minha opção me levou a uma condição. Isso do casamento é muito grave e muito fácil de entender. Mas nas pequenas ações do seu dia a dia, você percebe isso. Por exemplo, quando você opta por ir ao banheiro e deixar a sua sala. Amanhã todo mundo vai pensar, pensem nisso a hora que vocês estiverem indo para o banheiro. Você optou só por ir ao banheiro? Você optou por deixar a sua sala.
E a hora que você volta, você é responsável pela condição que você mesmo criou. E isso é desesperador. Mas você tinha que optar por ir ou não ir ao banheiro, não é? E se você não optasse? Ia acontecer um outro problema. Pior, porque aí você acabou falando, é pior eu deixar a sala um pouquinho ou aguentar até as últimas consequências? Não, é melhor eu ir. Mas você vai, aí tem um problema. Então, gente, é sempre assim, né? Sabendo disso, nós nos deparamos com o enigmático, esse caráter de realidade que nos impede de saber o que será de nós, ou, mais profundo e angustiante ainda, o que vamos fazer de nós, a partir das decisões que assumimos como nossas. Quer dizer, quando você toma uma opção na sua vida, e você está constantemente tomando, você assume as consequências. E isso é angustiante demais, porque você não sabe ao certo quais são as consequências. Por exemplo, pode ser que tem gente pensando agora, será que eu vou até o final desse curso? Será que é bom eu ir até o final desse curso? Você pode optar por não ir, por faltar, por, sei lá, fazer o que, por vir, não prestar atenção, mas você está sendo impelido pela realidade a tomar essa decisão. Quando eu convido vocês a prestar atenção, você ainda tem a oportunidade de ouvir e acatar ou não, né? O curso está aí sendo dado, mas não é porque ele está sendo dado que você tem que fazer. E aí você vai, se eu não fizer, o que vai acontecer? Aí eu acabo fazendo ou não fazendo. Mas aí depois, eu não sei, porque se eu não vir, por exemplo, se eu optar por não vir, aí eu posso perder alguma coisa, ou eu posso ganhar, porque eu vou ficar em casa. E aí? Mas então, essa angústia, vocês vão ficar no curso até o final, que todo mundo está, né? Alguns está em maior intensidade, essa dúvida, outros está em menor, né? E já é a prova de que isso aqui é a realidade. Isso não é uma teoria do Zubiri, voltando, né? Não é uma teoria dos existencialistas, é uma constatação da realidade. Nisso, os existencialistas foram os mais dignos de serem chamados de filósofos, porque eles analisaram um dado da realidade muito bem analisado. Então aí, não é que... Mas só que aí eles não foram existencialistas. Aí eles foram filósofos. Porque ser existencialista é levar às últimas consequências o fato de que não existe essência, só existe existência. E só se existe existência, não existe essência. As coisas que a gente mais concorda são as coisas que não são próprias da escola. Porque a escola é uma coisa que dá cabeça desses caras. Não deixa de ser idealista também. Porque quando você fala, eu sou dessa escola, eu sou marxista, eu sou dominicano, eu sou sei lá o quê, você está dando prioridade à ideia, ao discurso. E você está esquecendo da própria realidade, que é muito parecido com o que a gente falou do sistema de causas, da separação de sujeito e objeto. São modelos de explicação da realidade, mas você não pode tomar um modelo como a própria realidade. O existencialista erra quando? Quando ele fala que ele é existencialista, quando ele defende as últimas consequências, ou existencialismo, e foge da própria realidade. O tomista erra quando? Quando ele fala que São Tomás de Aquino explicou tudo. Ele explicou muito, mas não explicou tudo, né? Mas não é porque ele não explicou tudo que ele não deve ser lido, caramba. Tá claro essas coisas? Né? A angústia a qual somos conduzidos a sofrer advém desse caráter de inquietação diante do poder do real, diante do enigmático que há na realidade. A angústia que a gente sente sempre vem daí. Não saber, não conhecer o suficiente para ter a certeza e a segurança necessária para tomar a decisão. Isso quem diz é os existencialistas, tá? Estou super valorizando aqui o papel deles. Onde estão as críticas, os erros? Quando isso vai para a ordem moral. Por exemplo,
Você fala que não existe essência, não existe moral, não existe parâmetros morais, você está desprezando todas as pessoas que analisaram a realidade da moral, que é uma realidade. Porque quem tem moral? O ser humano ou o animal? Só o animal, ou só o ser humano, perdão. Só o ser humano. Se o ser humano tem moral, quer dizer que ele tem moral, quer dizer que é possível analisar aspectos do ser humano que são de ordem moral. Então, a moral existe, mas não existe enquanto moralismo. Leis que foram feitas para serem seguidas e sem análise e reflexão. Isso, na Idade Média, vou falar uma coisa aqui que parece até um contrassenso de tudo que a gente já ouviu. Na Idade Média, esse negócio de moralismo é uma das últimas coisas que existia. Não é que os caras eram moralistas. Eles tinham uma moral muito bem estabelecida, tinham virtudes, né? E deram explicações fenomenais da moral. Dificílimas de entender. O Kant fugiu disso. O Sartre fugiu disso. O Nietzsche, mais do que ninguém, fugiu disso. E aí eles vão falar que esse negócio não existe, que esse negócio é uma bobeira, é da Idade Média, papapá. Mas vai na biografia desses caras e vê se eles leram, por exemplo, o Comentário à Ética de Aristóteles de São Tomás de Aquino. Nem passa perto. E eu acho que se lesse não entenderia, né? E aí depois vai falar que não existe. Então não é porque você não entendeu, não é porque você não consegue viver que a coisa não existe. Tá? Eu faço uma crítica forte sempre ao moralismo, aos preceitos morais sem reflexão alguma. Tipo, você só obedecer porque a igreja falou. Eu não gosto disso. Acho que precisa de uma reflexão. Tem gente que é melhor obedecer porque não vai entender, então aí acaba, né? Mas eu acho que tem gente que é capaz de entender, é impossível explicar melhor para os outros, é bom entender o fundamento das coisas. E é possível fazer filosofia da moral, gente. Por quê? Porque a filosofia da moral é a filosofia do ser humano. O existencialismo fala que não existe nada disso. E aí corta uma possibilidade e inaugura o amoralismo. Não são eles que defendem isso, mas fundamenta isso. Não existe moral nenhuma. E aí vai. E se não existe moral, gente, é muito difícil educar alguém assim. Tá? Porque se você parte do pressuposto que o aluno não tem nenhuma regra para ele seguir, ele pode seguir o que ele quiser, eu duvido que se você levar isso, a sua aula, as últimas consequências, você vai conseguir dar aula. Se ele pode fazer o que ele quiser, ele pode bater em você. E você pode bater nele também. Por que você está se segurando ainda? Né? Se não existe moral, não existe o mínimo. Né? Só que as pessoas que fundamentam isso, fundamentam numa sociedade que foi construída sob o aspecto da moral. E sem ela não seria construída. Porque há sociedades que se destruíram, o Império Romano, por exemplo, se destruíram primeiro, historicamente falando, na moral. Né? E aí uma sociedade sem moral é uma sociedade sem bases. Só para vocês terem uma noção, no Império Romano, hoje a gente não vai conseguir entrar no materialismo, então a gente vai encerrar esse aqui, tá? No Império Romano, o imperador lá, não lembro a época, no final do Império, ele falou o seguinte, ó, todos os soldados têm ordem para matar as pessoas que não seguirem as ordens aqui, as leis. Só que os soldados estavam tão amorais, quer dizer, sem moral nenhuma, que eles falaram, quem disse que a gente vai matar? Quem disse que a gente vai seguir a sua ordem? Né? E aí os soldados pararam de perseguir as próprias pessoas que estavam indo contra o Império Romano. O Império Romano começou a se esfacelar. Por quê? Porque já não tinha mais moral nenhuma. A moral é requisito para você parar e ouvir
para você obedecer. E sem essas coisas que parecem autoritárias, não há sociedade, gente. Vamos supor que a gente faça uma aula aqui amoral, né? Como que vai acontecer isso? Gente, isso aqui está totalmente moralista, né? Estão em silêncio, ouvindo alguém falar, impondo o discurso meu sobre vocês, né? Aí não é tão moralista assim. Tem um mínimo de moral, um mínimo de virtude. Se as pessoas tivessem um mínimo de virtude, um mínimo de moral, já estaria muito diferente do que está. O existencialismo deixa de lado essa realidade aí. Colhem os frutos do que já estava até aí, porque a própria existência da escola era necessária, né? Mas não deixam de fazer. A crítica que o Paulo Dessa faz: o existencialismo não superou o caráter abstrato que ele criticava com tanta força. Porque falar que só existe existência e não existe essência, isso é uma frase do Sartre, não existe essência. Qual que é a essência disso? Qual que é a verdade disso? Nenhuma, né? Não tem verdade. Se não tem verdade, por que eu estou te ouvindo? Então, se não tem o próprio existencialismo. É muito abstrato esse negócio. Não existe, de onde você tirou? Não sei, não existe. Mas por que eu estou te ouvindo? Não sei também. É abstrato. E eles criticavam o abstrato, falando que a Idade Média era super abstrato, ficava falando de moral, de outras coisas e tal. Gente, isso daí é um contrassenso, uma contradição. E aí que erra. Por quê? Porque leva às últimas consequências um fato que é real, né? Que as essências são modelos de explicação da realidade. Sim. Quando você fala a essência do homem, o homem é um animal racional. É um modelo de explicação do homem, mas é o único modelo de explicação do homem? Não. Mas você não pode falar que isso também não é. Então serve para alguma coisa. Se joga o bebê com a água da banheira. Se o idealismo, ao afirmar que todo o real é racional, se equivocou, também erra o existencialismo quando afirma a irracionalidade do real, considerando-o como opaco e ininteligível, e em particular a irracionalidade da existência humana. Então, enquanto um vai para um lado, o outro vai para o outro, o extremo oposto. Olha que frase forte, uma crítica forte que o seu existencialista ouvir, aquele que leva as últimas consequências da sua escola, ficaria um pouco chateado. O idealismo é a filosofia do absoluto. Olha que coisa. Os que negavam o absoluto, as ideias absolutas, é a filosofia do absoluto. O existencialismo, pelo contrário, é a filosofia do contingente. O erro do existencialismo não está na afirmação do contingente, está na negação do absoluto. E quando você nega o absoluto, essa sua afirmação é certeza absoluta? Absolutamente eu posso confiar em você? Se você falar que não, eu paro de ouvir. Se você falar que sim, você se contradiz com aquilo que você acabou de falar. O que nós conhecemos direta e imediatamente, onde está o foco? Não são os nossos conhecimentos. Aqui que é a chave o momento em que rompe a filosofia com o existencialismo e com essa ideia. E por isso que eu falo que é kantiano. Aqui eu li uma parte do Kant que eu tinha esquecido. O que nós conhecemos direto e imediatamente não são os nossos conhecimentos. O que é? As coisas. Enquanto o Kant e o Sartre, e o existencialismo, o ceticismo, diz que é impossível de se chegar na coisa em si, ele diz isso. O São Tomás de Aquino, que para mim é um grande exemplo de filósofo,
vai dizer que é possível sim. Tá? E aí é um rompimento claro. Mas quem que vai dizer que é uma coisa em si? É alguém. Quem é o cara que está fora da realidade, externo à realidade, quase que como um Deus capaz de falar que existem coisas em si? Aí que está um problema grave. Só alguém, porque se, por exemplo, existe a garrafa em si que eu nunca vou conseguir saber. Da onde eu tirei essa ideia que eu acabei de anunciar agora? Esse negócio da coisa em si. O que é a coisa em si? Independente do seu pensamento. Tá claro, é isso. A coisa que é independente do seu pensamento. Isso é a realidade. Né? Tudo bem. Mas por que é impossível de chegar até ela? Porque não é sua, é impossível de chegar até ela. E outra, para você falar isso, que ela é dela mesmo e não é sua, você teve que ter um relacionamento com ela. E se teve um relacionamento, ela não é tão inacessível assim. E quem criou esse negócio, criou uma teoria, a teoria da coisa em si, como se isso fosse possível de explicar a realidade. A teoria da coisa em si é a percepção própria da realidade, gente. Não dá pra gente perceber as coisas em si, mas não quer dizer que eu não posso perceber ela. É sutil demais essa diferença. Última frase aí do Ortega y Gasset. Olha o estado do livro. O livro é de 1942. Eu achei num sebo aí. Chama o tema do nosso tempo. Ele diz: os velhos absolutistas, gente, vamos lá. Os velhos absolutistas cometeram em todas as ordens a mesma ingenuidade. Partem de uma excessiva estimação do homem. Fazem dele o centro do universo, quando na verdade ele é só um pedacinho. Por que o Sartre chegou a essas conclusões? Por que o Kant chegou a essas conclusões? Por que o Comte, Auguste Comte, chegou nessas conclusões? Por que os céticos chegaram nas conclusões que chegaram? Todos colocaram o homem no centro. A realidade em si é impossível. Por quê? Porque tem uma realidade minha. Viu? Né? A ciência explica tudo, porque a ciência eu consigo estudar, e aí eu tendo a ciência eu vou ter uma lei positiva. Quem vai ter? Eu. Né? Não existe verdade. Quem deu esse dogma? Eu. Né? Vamos lá para o outro. O idealismo. Aonde está a realidade? Aqui. A filosofia deixa de ser filosofia quando ela coloca o homem no centro. Tá? O Zubiri vai dizer que mais importante do que estudar sobre Deus é saber que eu não sou Deus. Kant, Nietzsche, Sartre, filósofos céticos, Comte, no fim das contas, no fundo da alma deles tinham um desejo, para alguns não declarado, para o Nietzsche até declarado, onde já se viu ser um Deus e eu não ser um Deus. É um profundo desejo de ser Deus, de assumir uma condição, não é não querer ser Deus, assumir uma condição de Deus, que não é sua. Por isso que às vezes, perceber Deus, a existência de Deus, ou pelo menos falar sobre Ele, mesmo que você passe a não acreditar em Deus, você tem essa opção de ateu e tal, pelo menos saber que você não é Deus já é a mesma coisa. Né? E é o problema, os problemas que a gente vive
para mim, gente, gira em torno sempre dessa noção. Tá? Essa noção equivocada. Mas só para terminar falando um pouco melhor do existencialismo. Né? Então, que eu sou quase existencialista. Né? Ao descobrir a crueza e o realismo da vida, os seus riscos, as suas incertezas e angústias, as suas misérias e dores, o existencialismo contribuiu para que se derrubassem os castelos fantásticos do idealismo, segundo os quais todo real é verdade e bem. Por isso, o existencialismo provocou uma certa fascinação sobre a atormentada alma moderna e se converteu, durante muito tempo, na filosofia da moda. Hoje, a crítica que ele fala, foi tudo certo, o problema é que foi que se converteu na filosofia da moda. E quando é filosofia da moda, não é filosofia, porque filosofia não se presta à moda. Né? O existencialismo se definiu como a filosofia do filho pródigo da época contemporânea. Uma pessoa que foi até as últimas consequências e percebeu que precisa voltar. Eu acho que o existencialista tem muito mais facilidade de ser filósofo, porque ele tem uma abertura muito maior e ousada à realidade. Diferente do idealista, que quer pôr a coisa na cabeça para dominá-la. E assim, gente, a gente encerra.